Gente, é muito bom estar de volta, mesmo que seja de uma forma online. É uma satisfação muito grande ter esse contato com vocês e da mesma forma que vocês sentem essa falta do contato com o professor, ele também sente essa falta do contato com vocês. Nós vivemos momentos muito difíceis, né, por causa do Covid. Tive amigos, pessoas próximas que morreram em função da doença. E o número de mortes e de contaminação não pararam ainda de crescer. Tem o fato também de minha esposa trabalhar na área da saúde, então a tensão ela é constante. Mas em relação à Covid, o que temos feito tem dado certo, que é fortalecer o sistema imunológico através de uma boa alimentação, muito suco, rico em vitamina C, distanciamento social, uso de máscara quando sair de casa, e eu uso até 2 vezes quando eu acho necessário, né? Eu uso 2 máscaras quando eu acho necessário. Desinfecção de tudo que entrar em casa, que vem do supermercado, que vem da loja de ferragem, ou seja, tudo que não era da minha casa e que vai entrar na minha casa, eu desinfeto. Só desinfeto o pão e o biscoito, eu desinfeto tudo. Eu tenho aquela bombinha de spray, na chegada em casa eu desinfeto sapato, eu tenho um gelzinho que, caso no lugar não tenha, eu uso. E em casa eu uso esse spray que tem água, que boa e detergente. A desinfecção dos dedos, sempre estou fazendo também. Você vai tocar naquela maquininha de cartão, eu não sei se aquilo ali pode ser um foco de contaminação. Então eu desinfeto até o cartão. Só que o cartão põe um pouquinho de gel, passo na roupa e desinfeto. Além do Covid, eu tive assim, acontecimentos muito tristes, que foi o falecimento do meu pai dia 4 de julho. Na verdade, só quem perdeu um pai ou uma mãe sabe o tanto que é doloroso. Só Deus mesmo e o tempo para colocar as coisas no devido lugar. Meu pai tinha Alzheimer, tinha hipertensão, tinha stent, que é uma molinha que põe na veia do coração para facilitar a circulação. E uma pessoa com Alzheimer, ele esquece das coisas imediatas, esquece de comer, esquece de beber água. E por causa disso ele estava assim, bastante debilitado, uns 20 dias antes do dia 4. E a minha irmã resolveu levar. Ele tem uma casa em São José do Rio Preto e outra em Noroeste, onde eu fui nascido e criado. Aí levou ele para lá, ele estava recuperando bem, né? E a gente estava preocupado, porque como ele estava fraco e muito debilitado, estava preocupado com a Covid, né? Ele era uma pessoa de altíssimo risco. Então, a nossa preocupação é sempre pegar as Covid, porque estava explodindo o Covid na minha cidade, né? Estava tudo controlado, de repente foi um monte de gente contaminada, morreram pessoas, cidade pequena. Então nós ficamos muito preocupados. E aí acabou que no dia 4, que foi um sábado, na verdade ele dormiu lá pelas 9 horas, 10 horas, conversou, comeu bem, e aí quando minha irmã foi levantar ele de madrugada, para tomar, de madrugada não, levantou ele cedo, 6h30, para tomar remédio, ele, na posição que ele deitou, ele dormiu e não acordou mais, né? Foi muito triste, batendo cada vez mais devagar o coração e até que faleceu. Então, foi uma coisa difícil. Eu estava no sábado, tipo 10 horas da manhã, 10h30, estava trabalhando com som na casa do meu filho. Aí eu soube da notícia, aí quando minha mulher estava arrumando a roupa, fui tomando banho e tal, e peguei a mochila, pus na moto e saí. 550 quilômetros, com as paradas, deu uma média de 122 quilômetros por hora. Eu queria chegar no velório para dar o último adeus a meu pai. Então foi 140 por hora daqui até lá, né? Como ele não estava com Covid, pôde ter velório, mas foi uma coisa limitada também. Então ele ia ser enterrado 6 horas da tarde. E eu queria chegar no velório, então eu fiz essa loucura e fui correndo e bastante, né? E graças a Deus eu cheguei por volta de 3 horas, 3h30 mais ou menos, né?
uma média altíssima, mas também eu só parei em Tumbiara para comer um chocolate e bebia muita água. E graças a Deus cheguei a tempo. Esses momentos difíceis, com essa crise do Covid e também o falecimento do meu pai, de um lado é ruim, né? Nos deixa bastante assustados e bastante apreensivos. Mas minha mãe me ensinou, quando criança, um salmo, né? E esse salmo eu gosto muito. E, na verdade, é assim, a gente, nos momentos difíceis, a gente pede a Deus ajuda e não confia. A gente deve confiar sempre, né? Então eu vou passar no quadro e depois a gente vai ler para vocês. Aí. Antes da gente ler o Salmo 23, deixa eu só contar uma coisa que eu me esqueci, que foi muito complicada. Na hora que eu soube do falecimento do meu pai, eu falei com a mulher como é que faz, como é que não faz. Não, vai você, por causa do Covid, né, a gente preocupado. Aí eu peguei a moto, saí que nem um louco, 550 quilômetros. Eu estava em Tumbiara, peguei o celular, a mulher estava indo com o Fusquinha, aquele Fusca que vocês conhecem, ela e os 2 filhos. Falei, nossa, a preocupação era grande. Só Deus mesmo para proteger a gente, ter misericórdia. Aí eu cheguei a tempo e eles chegaram, fazia 1 hora que meu pai tinha sido enterrado. E no velório, porque meu pai ele foi prefeito de uma cidadezinha pequena no interior, 2 vezes, então bastante conhecido. Eu fui nascido e criado lá, tinha bastante pessoas no velório. E as pessoas queriam me abraçar, me consolar, me cumprimentar, pegar nas mãos. Eu fui com a blusa, né, de frio, uma camiseta por baixo, uma camisa por cima e a blusa. Chegou lá, eu já tirei a blusa, né, um saco que a gente pega nessa estrada aí. E lá as pessoas me cumprimentavam, pegavam na minha mão, no meu braço. Eu virava disfarçado um pouco e passava álcool gel. E assim foi até o final. Aí cheguei na casa da minha irmã, falei, não, eu vou direto para o corredor e já tirei a camisa, ficou só a camiseta. Eu tomei um banho e a gente foi lavar e desinfetar toda a roupa. Todo cuidado é pouco, então parece que eu estou meio estressado, mas do jeito que eu estou fazendo tem dado certo e a gente então tem continuado. Então vamos ao Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós não poderíamos falar de ligações químicas sem falar de teoria do octeto. Ela faz parte, então vamos explicar ela primeiro. Teoria do octeto. Um átomo estará estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2 caso se trate da camada K. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir essa estabilidade. Se vocês observarem aqui na distribuição eletrônica dos gases nobres, né, vocês vão ver que todos têm 8 elétrons na última camada. A única exceção é o hélio. Só que o hélio tem 2 elétrons e a camada K comporta 2 elétrons, ou seja, o máximo. E ele então se comporta iguais aos outros. Então a exceção de não ter 8 é o hélio. Então, aqui diz, um átomo estará estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir estabilidade. Esses gases nobres não reagem como ninguém. Eles estão estáveis já assim de natureza. E existe em torno de
mais de 130 átomos conhecidos, todos eles não possuem 8 elétrons na última camada. E eles se unem uns aos outros através das ligações químicas para adquirir essa configuração eletrônica do gás nobre. Os tipos de ligações são as seguintes: são ligações iônicas. Nessa aqui, nós vamos falar mais especificamente, os átomos perdem ou ganham elétron. Nós temos o tipo de ligação, que é ligação covalente ou molecular. E nós temos também a ligação metálica. Em todas essas ligações, os átomos buscam o quê? A estabilidade dos gases nobres. O que significa isso? 8 elétrons na última camada. Então, através dessas ligações químicas, eles vão ficar com 8 elétrons na última camada. Então, é o que diz aí a teoria do octeto. Todos que não possuem 8 elétrons tentam ficar com 2. E alguns átomos vão tentar ficar parecido com o hélio. É o caso, por exemplo, do hidrogênio, do lítio, do boro. Todos vão ficar com 2 elétrons e vão ficar estáveis, assim como o hélio. Né? Então está aí. Bom, gente, já vimos o que é teoria do octeto, já vimos o que é ligação química, né? Nós vimos que existem 3 tipos: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Aqui nós vamos falar especificamente sobre a ligação iônica. Então, primeiramente, a definição. Na ligação iônica, um átomo perde elétrons e se torna um íon positivo, que também a gente fala de cátion. E o outro ganha elétrons e se torna um íon negativo, que é o ânion. O átomo que vai perder elétrons vai ser sempre o metal. Muito raras exceções que não é o metal. E o elétron que vai ganhar, e o átomo que vai ganhar elétrons é o não metal. Então, na ligação iônica, quase sempre é o metal e o não metal. Metal perde elétrons e não metal ganha elétrons. Isso é a ligação iônica. Ocorre o seguinte: na ligação iônica, ocorre a formação de retículo cristalino. O que é isso? Seria como se fosse bloquinhos extremamente pequenos, onde nós teríamos um amontoado de cátions e de ânions. Né? Vamos falar então do cloreto de sódio, que é o cloreto de sódio, NaCl. Né? Então o metal vai perder elétrons e não metal vai ganhar elétrons. Os íons sódio e cloro possuem cargas elétricas opostas, portanto se atraem mutuamente. É como se fosse um ímã, né? A parte positiva do ímã é atraída pela negativa e vice-versa. E essa atração mantém os íons unidos, é o que vai formar esses bloquinhos aí. E forma a substância que vocês conhecem como sal de cozinha, que é representado por NaCl. Então essa união aí do Na com o Cl é chamada de ligação iônica ou eletrovalente, é a mesma coisa. Então seria basicamente isso aí. Se conseguirmos ampliar um daqueles cristalzinhos de sal presente no saleiro, nós veríamos um amontoado de cátions de Na e Cl, que é conhecido então como retículo cristalino. Vamos ver agora então 2 imagens de um retículo cristalino.
Lembrando que ele é extremamente pequeno, não dá para enxergar dificilmente, não dá nem para enxergar com microscópio eletrônico. São imagens produzidas por computadores, ou baseado nas informações se faz esse desenho de uma forma aí. Então vamos ver esses desenhos. Bom, gente, aí nós temos um retículo cristalino, né, do cloreto de sódio. Vocês vão observar que o cloro ele é bem maior do que o sódio. O sódio é um metal, então o sódio vai perder elétrons e vai se tornar um íon positivo, chamado de cátion, o cloro negativo, e eles estão como se fosse um ímã grudados um no outro, formando esse retículo cristalino. Quando esse retículo cristalino é colocado na água, essas ligações se rompem e geralmente fornece calor para o recipiente, esquenta. E ocorre um outro fenômeno interessante, que quando colocado na água, a água ela conduz corrente elétrica, conduz. Não é muito, mas conduz. Quando você coloca um sal na água, é como se você colocasse um metal na água, né? Substituísse a água por metal. Se você tocar no metal duas pontas de fio de uma lâmpada que tem energia elétrica, ela acende. Então o sal é como se você pegar, por exemplo, uma lâmpada acesa, cortar com alicate. Não vou fazer isso, hein? Porque isso é 220, se você fizer isso em casa, você levar um choque e você morrer. Então não vai fazer isso não. É só, a gente pode até fazer um outro dia e mostrar para vocês. Mas se você pegar um fio elétrico, uma lâmpada acesa, cortar o fio, pegar as duas pontas e colocar na água pura, não acende. Se você pegar essas duas pontas e colocar numa solução de água e sal, ela acende como se tivesse um fio. Então é isso aí. Todas as substâncias iônicas têm essa característica de conduzir corrente elétrica. Então esse aí é do sal, retículo cristalino. Tá um desenho ali, nós vamos mostrar um outro desenho um pouco mais compacto. Este aí é o mesmo retículo cristalino, só que é um pouco mais o real, né? No anterior tem aqueles risquinhos, aqueles sinaizinhos demais, e aí vocês vão ver que não tem, de fato não tem. A gente coloca esses risquinhos, sinaizinhos para facilitar a nossa vida, mas lembrando que isso não existe não. Então é algo parecido com este bloco aí, né? O vermelho representa o sódio e o azul representa o cloro. O sódio na forma de um cátion e o cloro na forma de um ânion. Então aí uma arte bem bacana. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer aqui é a fórmula mínima. O primeiro é o sulfeto de sódio. A primeira coisa a fazer é identificar quem é metal, quem é não metal, qual a valência. Então, lembrando aquela regrinha quando nós fizemos na distribuição eletrônica, não metal tem de 5 a 7 elétrons na última camada, que é o caso aqui, de 5 a 7 é 6, e a valência é o que falta para 8. Como ele é um não metal, ele torna-se um íon negativo. Valência é o que falta para 8. Então isso aqui é não metal. Este aqui, ele é considerado um metal, por segunda regra, de 1 a 4 é considerado metal. Valência é o próprio número, ou seja, valência é 1. Então esse aqui é metal e a valência é o próprio número. Como ele é um metal, ele sempre vai perder elétrons, tornar-se um íon positivo. A primeira coisa a fazer é colocar o metal em primeiro plano, que as regras no Brasil coloca-se primeiro o nome, depois o sobrenome. Em outros países vocês podem encontrar essa fórmula aí invertida. O não metal primeiro e o metal depois, que lá é comum chamar a pessoa pelo sobrenome. E é regra deles também. No Brasil não, o Brasil coloca em primeiro plano o metal. Então quem é metal? O sódio. Qual é a valência do sódio? Mais um. Ou um mais, ou um sinalzinho. Não tem problema isso não. E quem é não metal? O enxofre.
E qual é a valência do enxofre? -2. Então, é muito simples. Vocês vão fazer o que aqui? Vocês vão pegar e inverter isso aqui, ó, esses números. Este 1 vem para baixo. A valência de um é a quantidade do outro. Valência do sódio é a quantidade do enxofre. Valência do enxofre é a quantidade do sódio. Essa fórmula ela é bem completa, mas quando nós estamos pedindo só a fórmula mínima, você pode resumir assim, dessa forma. Aí, né? Então, aí, qual é a fórmula mínima do sulfeto de sódio? 2 sódio e 1 enxofre. Essa é a fórmula mínima. O segundo é o seleneto de magnésio. Então, esse primeiro aqui, magnésio, de 1 a 4, é metal. Valência, o próprio número. Fica positivo, pois perde elétrons. O selênio, ele é um não metal. De 5 a 7 é não metal. Valência é o que falta para 8 e ele vai ficar negativo. Colocamos então em primeiro plano o metal. Quem é metal? Magnésio. Quem é não metal? Magnésio e a valência, né? Que é 2 mais. E não metal, o selênio, que é -2, -2. Então, o 2 do selênio vai ser o coeficiente do magnésio e o 2 do magnésio vai ser o coeficiente do selênio. Sempre que for possível, é obrigatório simplificar. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, você vai representar assim, olha. Ocorre que quando se tem a quantidade 1, não se representa. E se representar está errado? Não, está correto. Só que é tão comum representar que, de repente, o aluno vai encontrar não representado e vai achar que está errado. Não, está certo. Então, é considerado correto também representar, e é o mais comum, todos os livros aparecem assim, sem o 1. Então, qual seria a fórmula MgSe? Vamos então para o exemplo C e D. O óxido de alumínio, ele se forma da reação do oxigênio com alumínio. Então, quando a mulher lava, a mulher ou homem, né, que o lava aqui em casa também, você lava o objeto de alumínio, ele fica brilhante, parecendo prata. Depois de um tempo ele fica opaco. Se você deixar muito tempo sem lavar novamente, vai criando uma espécie de um salzinho, vai ficando cada vez mais escura a peça. O que é isso? Óxido de alumínio. Então, vamos ver. Primeira coisa, identificar aqui. O primeiro é o oxigênio. Ele é um não metal, segundo a regra de 5 a 7. Não metal. Qual é a valência? Que falta para 8, ou seja, 2. O seguinte é o alumínio, né? Já sabemos que é um metal, mas, segundo a regra, é de 1 a 3, é um metal. Valência, 3. Significa que vai perder 3 elétrons, cada oxigênio vai ganhar 2. Aí nós vamos ver aí a fórmula mínima. Bom, então, primeiro, coloque em primeiro plano quem? O metal. Quem é o metal? Alumínio. Quem é o não metal? Oxigênio. Qual é a valência do alumínio? 3. Lembrando que o sinal não vai aqui para baixo. Quantidade não tem sinal nem positivo nem negativo, hein? Então é 3 apenas. Né? E o oxigênio, 2 e 2, ou seja, a valência de um é a quantidade do outro. E aí,
Então, qual é a fórmula? A L2